E aí, pessoal, aqui quem vos fala é o professor de Química, Rodrigo Domingues. Estamos aí hoje para nossa segunda aula de Química, uma aula muito interessante para você que está começando do zero, mas é do zero. Tipo assim, eu não sei nada de Química, professor. Rodrigo, me ajuda, por favor. Rodrigo Sensei, onegai, tá bom? Eu vou te ensinar Química. Hoje nós vamos falar de modelos atômicos, pessoal. É um tema bem tranquilo, é um tema bem fácil, é um tema que vai introduzir a ideia de quando que o átomo surgiu. Quem foram os pesquisadores, quem foram os cientistas, quem foram os idealizadores que propuseram aí os chamados modelos atômicos, pessoal? Aqui deixo com vocês aqui o meu e-mail, deixo para vocês também aqui o meu Instagram, tá aí na tela. E eu quero começar a conversar com vocês, pessoal, sobre o que é modelo atômico. Inicialmente, pessoal, a química, ela começou com a teoria de o nosso consagrado chamado John Dalton. O Dalton, por volta mais ou menos de 1801, ele criou um modelo atômico chamado modelo atômico bola de bilhar. O modelo atômico de Dalton era considerado uma esfera. O átomo, no ponto de vista de Dalton, era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, semelhante a uma bola de bilhar. O modelo de Dalton, pessoal, não apresentava nenhuma carga elétrica. O modelo de Dalton não tinha prótons, não tinha elétrons, não tinha nêutrons. Então, o modelo de Dalton foi conhecido internacionalmente como modelo bola de bilhar. Anota isso aí, né? Dá uma pausa no lanche, vamos anotar. Passados-se mais ou menos uns 100 anos, veio outro cientista já com ideias baseadas aí em cargas elétricas. Então nós temos aqui o Thomson. Thomson, ele com o seu experimento, ele concordou em partes com Dalton. O Thomson disse que o átomo é uma esfera maciça, indestrutível, que apresentava cargas positivas e negativas incrustadas no núcleo. O modelo de Thomson é conhecido internacionalmente como modelo pudim de passas. Então, esse modelo aqui, ele já mostra que o átomo ele é divisível. E ele mostra também o início das cargas elétricas do átomo. E daqui para frente, pessoal, a química evoluiu muito, porque veio aí o advindo do modelo atômico de Rutherford. Rutherford agora, ele veio identificar melhor a localização das cargas elétricas. O modelo de Rutherford, ele disse que o átomo apresenta um núcleo relativamente pequeno, porém denso. Dentro do núcleo temos apenas as cargas positivas chamadas prótons. Dentro do núcleo temos partículas sem cargas, chamada nêutron, né? Nós temos partículas sem cargas, chamada nêutron, e em volta do núcleo nós temos uma
camada chamada eletrosfera, onde os elétrons ficam rodando em órbita circular. Chamamos esse modelo aqui de modelo planetário. Então, qual foi a novidade do modelo atômico de Rutherford? Ele dividiu o átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo ficam os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera ficam os elétrons. 4 aninhos depois, veio o dinamarquês Bohr, que completou o trabalho de Rutherford. Ele concordou com 90% do que Rutherford disse. Ele disse que o átomo, ele é uma esfera com o núcleo, e a eletrosfera é dividida em 7 camadas eletrônicas. E Bohr disse que os elétrons podem transitar entre as camadas, pulando e voltando para a camada de origem, recebendo ou perdendo energia. Então, os 4 principais modelos atômicos, pessoal, são esses. Vamos então agora para a questão número 1. Vamos lá, ó. Questão 1. Questão de Dalton. John Dalton apresentou diversos postulados importantes para a química, que são resumidos a seguir. 1. Os elementos são formados por partículas muito pequenas chamadas átomos. 2. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. 3. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos em relação à sua massa, ao tamanho, às suas propriedades químicas. 4. Todas as reações químicas consistem na separação, combinação ou rearranjo de átomo, mas nunca na criação ou destruição desses. Sobre esses postulados, podemos afirmar que muitas das suas teorias são aceitas até hoje, exceto, pessoal, esses cientistas, quando propuseram suas ideias há muitos anos atrás, eles erraram em algumas coisas devido ao conhecimento da época, e essas ideias foram consertadas ao longo do tempo. Então essa questão fala o que não é aceito mais do modelo atômico de Dalton desde 1800 e pouco. Então vamos lá voltar para a nossa questão aqui, ó. Voltando para a questão nossa aqui, ó. Voltando para a questão nossa, nós temos aqui a questão, o que não é aceito mais do modelo de Dalton, né? Então nós temos aqui o modelo de Dalton, ele trouxe para nós que os átomos, eles não são mais considerados indivisíveis e não são mais também considerados indestrutíveis. Então esse conhecimento aí, para nós, não é aceito mais. Então o item 2, ele já é um item considerado errado por nós. Então não temos como considerar mais essa teoria. O item 2 está errado. O item 3, que fala assim, que todos os átomos de um dado elemento são idênticos em relação à massa, ao tamanho e às suas características. Esse conhecimento também, ele não é mais aceito, né? Porque existem o que chamamos de isótopos. Então, esse item também, ele não é mais aceito por nós. Então, o item 2 e o item 3 são itens errados. O item 1 é correto, porque todos
tudo é formado por átomos. A nossa resposta, então, pessoal, é a letra B. Somente o item 2 e o item 3 não são mais aceitos anteriormente. Vamos marcar, então, letra B, pessoal. Letra B. Vamos, então, agora, pessoal, para a nossa segunda questão. Para a nossa segunda questão, que é uma questão bem fácil também, bem tranquila. No século 17, os cientistas iniciaram o estudo sobre os raios catódicos, porém divergiam de opiniões quanto à natureza dos raios. Em um artigo publicado em 1897, Thomson apresentou suas observações que podem ser resumidas no esquema abaixo. Assim, pode-se concluir que os raios catódicos são partículas. Galera, o que Thomson trabalhou aqui? Thomson introduziu o conceito das cargas elétricas. Esse foi o trabalho de Thomson. E aí, automaticamente, quando Thomson trouxe isso, ele descobriu as cargas positivas, que hoje chamamos de prótons, e as cargas negativas, que hoje chamamos de elétrons. Na época não era chamado disso. Então, o que eram esses raios catódicos que Rutherford disse? Eram os chamados elétrons. Então, os raios catódicos, eles eram, na verdade, o que conhecemos hoje como elétrons. E os elétrons, como você sabe, eles têm carga negativa. Eliminamos a letra A e eliminamos a letra D. Então, agora a pergunta é, o elétron tem ou não tem massa? O elétron, ele tem massa sim. Então, ele tem uma massa, porém é desprezível. Mas nós consideramos que ele é uma partícula que apresenta massa. Então, a resposta dessa questão é letra C, com massa e carregada negativamente. Questão número 3. Quando você bateu o olho nessa questão, esse é o experimento que Rutherford fez para comprovar que entre um átomo e outro existe um espaço chamado eletrosfera. Vamos lá? Ernest Rutherford, através dos resultados com a experiência sobre o espalhamento de partículas alfa em uma lâmina de ouro, percebeu que um número pequeno de partículas refletia. Algumas desviaram, mas a maioria atravessava a lâmina conforme apresentado a seguir. Rutherford tinha dito que as partículas alfa, quando atravessasse a lâmina de ouro, essas partículas iriam atravessar pelos espaços vazios que existem entre os átomos. Esse espaço vazio, entre aspas, ele chamou de eletrosfera, que é o espaço que realmente tem entre o átomo, que é onde ficam os elétrons. A maior parte atravessou, uma pequena parte desviou, e uma outra parte, que não mostra aqui, ela refletiu. Então, com isso, Rutherford descobriu que o núcleo, ele é positivo e os elétrons ficam para o lado de fora do núcleo, em uma região chamada eletrosfera. Com essa experiência, Rutherford concluiu o quê? Rutherford concluiu que os elétrons estão inseridos numa massa positiva e homogênea. Errado. Os elétrons estão na eletrosfera. Quem está numa massa positiva e homogênea é o próton, que é a carga positiva. Letra B. A região central, chamada núcleo, apresenta carga negativa. Errado.
apresenta carga positiva. Letra C. As partículas alfa positiva desviam-se ao colidir com elétrons. Errado, né? Então, isso também não faz parte do resultado de Rutherford. Letra D tem que ser a nossa resposta correta. A maior parte da massa encontra-se numa região central, que é o núcleo. Vamos entender isso? Rutherford disse que o núcleo apresenta cargas positivas e partículas sem cargas. Em volta do núcleo ficam os elétrons. Como o elétron, a massa é desprezível, praticamente toda a massa do átomo é o conteúdo que está no seu núcleo. Então quer dizer que para eu calcular a massa de um átomo, é só somar os prótons mais os nêutrons. Então com essa equação eu consigo calcular a massa atômica ou o número de massa de um átomo qualquer. Então, pessoal, a resposta da questão 3 é letra D. E já estamos falando aqui, então, de um outro conhecimento que Rutherford trouxe ao mundo, que é a questão dos isótopos, isóbaros e isótonos. Isótopos, né? Vou colocar aqui, ó. Isótopos são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons. Isóbaros são aqueles que apresentam a mesma massa. Isótonos são grupos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Então vamos lá. 3 variedades de átomos de neônio têm 20, 21 e 22 vezes mais massa do que o átomo de nitrogênio. Então a questão está falando isso aqui, galera. Ó, eu tenho aqui 3 neônios, são 3 átomos de neônio diferentes. O primeiro, ele tem a massa 20, normalmente colocamos a massa em cima. O segundo, 21, e o terceiro, 22. Como o número atômico do neônio é 10, então, como eles têm o mesmo número de prótons, eles são chamados de isótopos. Então, o de cima é a massa, o de baixo é o número atômico. A questão que é saber com o número atômico do neônio é 10, os números de nêutrons contidos nos átomos de neônio são respectivamente. Pessoal, para calcular o nêutron, a gente faz essa equação aqui, ó. A massa é igual a prótons mais nêutron. Para achar o nêutron, é só pegar o valor da massa, que é o de cima, e subtrair pelo número atômico. Então, o primeiro aqui, ó, é 20 menos 10. O número de nêutron desse primeiro é 10. O do segundo aqui, ó, é 21 menos 10. O número de nêutron dele é 11. E do último aqui, ó, é 22 menos 10. O número de nêutron dele é 12. A resposta, então, na ordem correta, é letra C, 10, 11 e 12. Questão 5. Pessoal, questão 5, vale a pena a gente fazer uma revisão aqui, ó. Essa questão agora, que fala do modelo que envolve transferência de luz. Por exemplo, o Bohr foi o cientista que disse que o átomo, ele apresenta 7 camadas na eletrosfera
e que o elétron ele pode transitar nessas camadas. O elétron ele sai de um nível mais fraco para outro nível maior quando ele absorve energia. Aí ele migra de uma camada para outra, são 7. Quando ele retornar para a camada de baixo ou para a camada de origem, ele tem que liberar a energia que ele ganhou. Então, para subir ele absorve, para voltar ele libera. Aí que está a mágica. Quando ele libera na forma de luz visível. Galera, toda questão de modelo atômico que falar de luz, a resposta é Bohr. Olha só essa questão aqui, ó. Olha a questão. Ela fala a mesma coisa, ó. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua formação a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para os níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando essa energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Pessoal, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Essa característica pode ser explicada usando o modelo atômico de Bohr. Galera, não tem erro. Falou de efeito luminoso, elétron pulando de um lado para outro, isso somente Bohr falou para nós. Questão 5, letra D. A questão 6 é uma questão do Enem, que é a mesma coisa. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte de água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para a chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Além do sal de cozinha, temos carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente sabe-se que essa mudança de cor nas chamas ocorre porque, pessoal, mudança de cor é transição de elétrons. Letra A, reação do gás de cozinha com sal, volatilizando o gás cloro errado. Letra B, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. É isso, galera. Quando os elétrons do sódio são excitados, eles sobem e quando eles perdem energia, eles voltam, liberando a energia na forma de luz visível. Resposta, letra B. A letra C e D, pessoal, ela não tem fundamento algum com o fenômeno luminoso apresentado. Questão 6, letra B. E a nossa última questão, pessoal, para quem ama Naruto, já bateu o olho aí, nós temos aí o Rinnegan. Questão 7. Visto que não é possível visualizar um átomo isoladamente, os cientistas, com o passar do tempo, criaram modelos atômicos, ou seja, imagens que servem para explicar a constituição, propriedade e comportamento dos átomos. Os animes, cada vez mais, vêm crescendo dentro do público juvenil, e esse aumento também trouxe importante significância para a promoção do ensino-aprendizagem dos adolescentes, que além de trazer cultura, também agrega conhecimento. Devido a importantes contribuições, muitos simbólicos, ícones e referências foram incorporados nos denominados animes. Observe a imagem abaixo. O personagem acima está presente no anime Naruto. O aspecto ocular do personagem Sasuke, um jutsu denominado Rinnegan, faz alusão ao
qual modelo atômico? Pessoal, para quem sabe ler, meio pingo é letra. Considerando que aqui é o núcleo e considerando que cada órbita do olho do Rinnegan é uma camada, o cientista que falou sobre camadas eletrônicas foi Bohr. Então esse desenho aí, ele representa basicamente o modelo atômico de Bohr. Questão 7, letra D. E aí, galera, para você que não assiste Naruto, passe a assistir, porque cai muita questão na prova sobre animes, sobre quadrinho, sobre cinema, que é a galera jovem também. Galera, espero que vocês tenham aprendido aí com química. E fica aí a lição, Datebayo, nunca desista, galera. Até a próxima aula de química com o professor Rodrigo Domingues. Wakanda Forever, galera. Falou!